Audiolivro As Leis Dinâmicas da Prosperidade de Catherine Ponder. Capítulo 5 A Lei da Imaginação. Uma vez que você tenha feito as suas listas e trabalhado nelas todos os dias, alterando seus desejos e objetivos, expandindo-os e fazendo revisões, há outro passo que agora você está pronto para dar. Nessa altura, o poder imaginativo da mente quase mágico deve ser invocado para trabalhar por você. Em nossa época, os estudiosos da mente dizem que o homem pode criar qualquer coisa que possa imaginar. Dizem que a imagem mental realmente cria as condições e experiências da vida e dos assuntos humanos, e que a única limitação da mente humana está no uso negativo da imaginação. Em outras palavras, se há alguma necessidade ou limitação em sua vida, isso é porque você a imaginou inicialmente. Você cria as suas limitações em sua mente. E é na sua mente que você deve começar a dissolvê-las, reorganizando sua vida na direção de algo que deseja ter. O médico francês Émile Collet foi o primeiro a declarar que a imaginação é muito mais poderosa que a força de vontade e que quando a imaginação e a vontade estão em conflito, a imaginação sempre vence. Temos visto isso ser provado na hipnose. Geralmente, quando uma imagem é sugerida, a vontade não quer aceitá-la. Mas quando a imagem mental é suficientemente repetida, a imaginação não tem outra escolha senão aceitá-la e fazê-la acontecer, sem importar quão improvável essa imagem pareça a racionalidade da força de vontade. Quando estudamos as várias leis do pensamento próspero, não estamos sendo hipnotizados, no entanto. Em vez disso, estamos sendo deshipnotizados das crenças ignorantes, supersticiosas e limitadas de séculos de pensamento pobre. Se você está esperando o bem maior em sua vida, deve começar já a formar a imagem mental dele. O seu raciocínio pode lhe dizer que isso nunca acontecerá, mas isso pouco importa. Sua vontade pode lhe dizer que seu sonho é grande demais para ser verdade, que é impossível de acontecer. Porém, se de qualquer maneira você ousar continuar imaginando o seu sonho, sua imaginação trabalhará por você, produzindo então o resultado visível e material daquilo que você imaginou. No devido tempo, sua vontade também trabalhará para você. Qualquer coisa será construída, produzida e trazida para você, desde que sua mente seja ensinada a desejar da maneira certa. A história comprova o poder da imaginação. A história já comprovou isso muitas vezes. Talvez você se lembre dos fatos relacionados à guerra do Peloponeso, na Grécia Antiga. Tal guerra foi bastante importante, durando 27 anos. Você provavelmente se recordará de por que, segundo dizem, ela durou tanto. Os historiadores indicam que os dois lados não tinham nem propósito nem estratégia. Eles não tinham um plano particular para a vitória. Então apenas foram sendo levados pelas circunstâncias, nem perdendo, nem ganhando a guerra, apenas lutando. Eis que finalmente entrou em cena um espartano hábil e de visão. Era um homem que sabia como imaginar a vitória e o sucesso, agindo e liderando seus companheiros rumo à vitória. Segundo historiadores, em apenas 1 hora, ele levou a guerra ao fim. E como ele fez isso? Por meio de batalhas e do derramamento de sangue? Certamente que não. Ele levou o inimigo a acreditar que eles tinham navios e homens emboscados no estreito de Dardanelos. Lá, esperou por 4 dias, até que seu inimigo achasse e tivesse certeza de que seu silêncio significava fraqueza e incapacidade para lutar. No 5º dia, quando os inimigos mandaram a maioria da tripulação à costa para pegar comida, o almirante Lisandro apareceu subitamente, lançou os barcos ao mar e capturou quase toda a frota de 180 navios, sem disparar um único tiro. Nós somos como os antigos gregos. Não temos um plano para a vitória.
apenas tocando a vida para frente, sem perder, mas também sem ganhar. Simplesmente lutamos. Em 500 a.C., o grande estrategista Sun Tzu escreveu: em toda batalha, o método direto pode ser usado para iniciar a luta, mas os métodos indiretos serão sempre necessários para garantir a vitória. Quando usa o enorme poder mental da imaginação para idealizar o seu bem, você está usando o método indireto, assegurando sua vitória sobre os problemas da vida. Em lugar de lutar contra a pobreza, o fracasso e a limitação financeira, o que apenas multiplica os problemas, comece a usar o método indireto. Imagine silenciosa, deliberada e persistentemente o seu bem. O sucesso é criado primeiro na mente. No Gênesis, temos com José uma boa prova do poder da imaginação para o sucesso e a prosperidade. Aprendemos com ele o que devemos e o que não devemos fazer com a nossa imaginação. Aos 17 anos, José acreditou ter o poder sobre as situações com as quais sonhava. Em um de seus sonhos, os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam sob o feixe de José. Em outro sonho, o sol, a lua e as estrelas honravam José. Esses sonhos eram símbolos do domínio que José teria mais tarde, quando seria o primeiro-ministro do Egito. José sonhou com o poder, e você também deve fazer isso. Ele sonhou com o poder absoluto quando parecia não ter poder algum, e você também deve fazer isso. O sucesso é criado primeiro na mente. Porém, José cometeu o erro de contar seus sonhos aos seus ciumentos irmãos, que se ressentiram de suas pretensões e o venderam a alguns mercadores ismaelitas que estavam no caminho do Egito por meras 20 peças de prata. Você não deve contar a ninguém os seus sonhos e as imagens mentais que faz de um bem maior. As outras pessoas só tentarão derrubá-los com as suas dúvidas e descrenças. Depois que José foi vendido como escravo no Egito, ele aparentemente continuou a imaginar coisas melhores do que as que ele estava vivendo. Ele provou que conceber uma imagem de sucesso é sinal de vitória. Provou também que a vítima pode se tornar um vencedor. Quando chegou ao Egito, José teve de lidar com muitas experiências injustas, até que a maré virasse a seu favor. Só depois de anos na prisão e de muitas adversidades, José se tornou primeiro-ministro do Egito, o segundo em comando do mais poderoso império daquela era. Persista na visualização do sucesso. Por vezes, o poder mental da imaginação pode produzir resultados imediatos em sua vida. Contudo, mesmo se demorar mais tempo, assim como aconteceu com José, pode acreditar que os resultados serão ainda maiores quando chegarem, desde que você não desanime nem desista. Quanto mais tempo levar para que os resultados de suas imagens mentais apareçam, maiores eles serão, se você se mantiver firme. A verdade sobre isso foi trazida à minha atenção por um executivo. Certa vez, esse homem me revelou como a lei da imaginação foi capaz de levá-lo de um trabalho de motorista de caminhão a uma rica aposentadoria em 10 anos. Em 1940, esse homem era motorista de caminhão. Ele vivia em uma casa alugada com sua esposa e filhos. Eles não tinham nem mesmo um carro. Ganhava $25 por semana, e com isso a família mal conseguia pagar as suas contas. Então ele tomou conhecimento do poder mental da imaginação e resolveu descobrir se este era tão forte como diziam. Ele começou a conceber mentalmente o padrão de vida que desejava para si mesmo e para sua família. Decidiu que queria ter seu próprio negócio, uma casa confortável e espaçosa e pelo menos 2 carros. Decidiu desejar que sua esposa se sentisse livre para comprar qualquer coisa que quisesse, sem ter de catar moedinhas do dinheiro do mercado ou de fazer dívidas nos bancos da cidade inteira.
Ele imaginou de todos os modos possíveis um alto padrão de vida e um alto rendimento para si mesmo e para a sua família. Em um ano, ele já era gerente de vendas da empresa e não era mais motorista. Porém, ele ainda não possuía a casa, o carro, o negócio próprio, nem a independência financeira. Quando chegou o Natal daquele ano, ele disse à família: acho que no ano que vem, nessa mesma época, nós teremos nossa casa e nosso carro na garagem. Contudo, no Natal do ano seguinte, eles ainda viviam em uma casa alugada e não tinham um carro. Os filhos o lembraram da previsão do ano anterior e ele respondeu: não percam a esperança. Talvez eu tenha feito a previsão cedo demais. Nós teremos essas bênçãos. E logo. No Natal seguinte, a família já tinha se mudado para uma casa nova e não havia apenas um, mas 2 carros na garagem. Esse homem declarou que depois que passou a imaginar o padrão próspero que desejava, enquanto ainda era um motorista de caminhão e ganhava $25 por semana, foram necessários 2 anos para convencer a própria mente de que aquilo era possível, aceitando essas ricas imagens mentais. Disse também que, depois que sua mente ficou completamente convencida de que ele podia ser próspero, foi como quebrar uma casca. O sucesso começou a chegar tão rápido que ele mal conseguia acompanhar. Foi então que a casa e os 2 carros apareceram. O homem também disse que ele levou 6 anos para atingir o seu objetivo. Porém, 6 anos depois de começar a imaginar a prosperidade em grande escala, ele o tinha conseguido no ramo de seguros. Em 10 anos, ele já havia ganhado tanto dinheiro que se aposentou. Concluiu assim a sua história sobre o poder mental da imaginação, dizendo: em 10 anos passei de motorista sem um tostão furado a uma fortuna feita com seguros. Mas essa foi só a minha primeira fortuna. Agora eu me cansei da aposentadoria e tenho planos de fazer minha segunda fortuna no próximo período de 10 anos, usando o mesmo método. Imaginando. O poder do plano mestre. Charles Fillmore certa vez descreveu o fantástico poder da imaginação quando escreveu: a imaginação dá ao homem a capacidade de se projetar no tempo e no espaço, elevando-se sobre todas as limitações. Um dos filhos do Sr. Fillmore, que era arquiteto e dirigente da Escola Unida da Cristandade, provou que isso podia ser feito. Em 1926, Rickert Fillmore fez um plano mestre para o crescimento da Unity Village. Nesse plano, projetou todos os prédios, ruas, fontes e até os arbustos que iriam embelezar a Unity School. Em 1929, 2 dos edifícios, o Unity Tower e o Silent Unit, ficaram prontos. Por causa das condições econômicas no período de depressão americano, nenhum outro edifício foi terminado, pelo menos não pelos 11 anos seguintes. Ainda assim, Rickert Fillmore persistiu em sua visão, prosseguindo e trabalhando com paisagismo, até mesmo cobrindo com arbustos o local dos futuros prédios. Lembro-me de ouvi-lo contar na conferência de ministros como ele se sentava em seu escritório localizado na Unity Tower durante todos esses anos em que nada foi construído e como olhava os terrenos vazios da Unity. Ele os imaginava como se todos os prédios já estivessem lá, visualizando cada um deles em detalhes. Depois de anos de sua imaginação fiel, a partir de 1940, vários outros belos edifícios foram construídos. A beleza da Unity Village é hoje apreciada por visitantes do mundo inteiro, que podem ver ali o que o poder mental da imaginação é capaz de realizar. Os seus resultados de uma roda da fortuna. Na verdade, não há nada que a imaginação não possa conseguir. Mas talvez você esteja se questionando: eu não sou um perito no poder mental da imaginação para conseguir os resultados que você descreveu. Não há um método simples com o qual eu possa começar a treinar a minha imaginação para produzir resultados assim? Sim, há. Um engenheiro da minha primeira turma de prosperidade inventou um método prático para treinar a imaginação a fim de gerar ricos resultados.
Ele criou uma roda da fortuna, ajudando a projetar a sua mente pelo tempo e pelo espaço para usá-la como uma plataforma de onde é possível se elevar acima das limitações e alcançar grandes resultados. Depois que esse engenheiro começou a usar o poder mental da imaginação com a sua roda da fortuna, ele conseguiu um contrato multimilionário de construção. Essa roda da fortuna que ele criou tem fascinado muitas pessoas. Por exemplo, alguns dos meus amigos ministros me disseram que usaram a roda e, mesmo tendo-a usado por um curto período, conseguiram realizar um sonho viajando para a Europa. Outra amiga ministra me disse que, depois de fazer uma roda da fortuna para suas férias, ela conseguiu levar sua mãe doente para a Flórida em pleno inverno, para que ela pudesse receber os quentes raios solares que os médicos lhe haviam recomendado. Vários acontecimentos conspiraram para isso. Um amigo ofereceu sua casa de praia da Flórida durante o inverno. Elas, mãe e filha, ficaram amigas dos vizinhos, que as convidaram para alegres eventos sociais durante a estadia. Outro rico resultado foi mais tarde. Elas receberam um lindo casaco de pele de um desses novos amigos, pouco antes de voltarem para casa, onde fazia muito frio. Como fazer uma roda da fortuna? Na verdade, a ideia da roda da fortuna é um método muito simples de colocar a imaginação para trabalhar a seu favor. O engenheiro explicou a sua roda da fortuna dessa maneira. Em uma grande folha de papel, ele desenhou um círculo, que englobava a maior parte do espaço da folha. No centro desse círculo, colocou alguma imagem religiosa ou cena que denotasse o poder maior, uma imagem da Bíblia, de Cristo, do Pai Nosso ou qualquer outro símbolo religioso que tenha grande significado para você. Embaixo do círculo central, ele escreveu em letra de forma as seguintes palavras: a divina inteligência está no comando da minha vida. Agora eu estou aberto, receptivo e obediente à sua rica instrução e orientação. Isso era a parte mais importante da sua roda da fortuna. Essa ideia era a sua plataforma de lançamento. A partir do centro do círculo, ele desenhou 4 linhas, indo até a borda da circunferência, dividindo-a assim em quadrantes. Então ele deu um título a cada uma das 4 partes: negócios, família, social e diversão e espiritual. A, B, C e D. Em cada uma dessas áreas colocou imagens dos resultados que desejava conseguir. Em todos os aspectos da vida, por exemplo, na parte dos negócios, colocou imagens relativas ao cargo perfeito no ramo da engenharia, que ele queria conseguir como resultado de uma transferência de emprego que estava pendente. Abaixo dessa imagem colocou essas palavras: agora eu sou ativado e guiado pelo poder divino ao meu emprego perfeito, que eu realizo com perfeição e pelo qual recebo o pagamento perfeito. Agora, o plano divino da minha vida toma forma em experiências concretas definitivas, conduzindo a perfeita saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Na área da família, da sua roda da fortuna, colocou uma imagem de sua casa atual e embaixo dela escreveu essas palavras: a divina inteligência direciona o comprador certo para essa propriedade. Todos os envolvidos são abençoados por uma troca justa e tranquila de valores, pois seria necessário vender a casa por causa da transferência do emprego. Ele também colocou a imagem de uma nova casa, acrescentando as seguintes palavras: a divina inteligência conhece a nossa necessidade, sabe onde está a casa certa e como manifestá-la para nós no tempo certo. Para ajudar sua esposa durante o período de transição e adaptação que resultaria da sua transferência de emprego, o engenheiro também colocou em sua roda da fortuna uma imagem dela, com as palavras: agora minha esposa está motivada pela inteligência e pelo amor divinos. Ela também é guiada pelo poder divino, que agora se manifesta em cada experiência sua, como perfeita saúde, felicidade, abundância e sucesso.
Para a sua própria habilidade de seguir adiante com fé nas suas novas experiências, ele colocou em sua roda da fortuna a imagem de uma porta, e embaixo dela escreveu: quando uma porta se fecha, outra maior e melhor se abre. A parte intitulada Social e Diversão da sua roda da fortuna colocou a imagem de uma praia com o oceano ao fundo, sob a qual pôs as seguintes palavras: nós damos graças pelas férias divinamente planejadas, em condições divinamente planejadas, com provisão divinamente planejada e manifestada. Para sua prosperidade em geral, acrescentou: agora eu sou guiado pela inteligência divina, assim a ordem divina é estabelecida e mantida em todos os meus assuntos financeiros. Na última parte de sua roda da fortuna espiritual, ele colocou a imagem de uma igreja, escrevendo: sou grato porque a fé habita em meu coração e porque sou divinamente guiado para a igreja certa da minha vizinhança. Então ele colocou sua roda da fortuna com todas as imagens e palavras em um lugar onde podia olhar para ela todos os dias, com privacidade. Essas palavras e imagens simplesmente ajudaram o poder mental da sua imaginação a trabalhar por ele. Em poucas semanas, foi informado de que sua transferência seria a maior promoção que já recebera. Pela primeira vez em sua carreira de engenheiro, ele gozaria de total liberdade de ação, respondendo somente ao vice-presidente da empresa. Ele continuou a olhar para sua roda da fortuna, tão confiante que sua casa atual seria vendida a tempo, que ele e sua esposa seguiriam rumo ao novo emprego em um estado distante. Lá, encontraram um novo lugar para viver. Marcaram então uma data para voltar e ajeitar a mudança de sua mobília. Uma data em que eles esperavam, com confiança, que sua antiga casa já tivesse sido vendida. Eles tinham tanta certeza de que isso aconteceria que até fizeram reservas do voo de volta, para poderem estar presentes na venda da sua casa. Depois de marcar as datas e fazerem seus planos, tudo que eles esperavam começou a funcionar e dentro do prazo. A casa foi vendida a tempo, os móveis foram levados para o novo lar na data planejada. Depois de estarem estabelecidos, tiraram férias em uma linda região tropical, onde havia praias arenosas ao longo do oceano, assim como foi indicado na Roda da Fortuna. Em seguida, foram guiados à igreja perfeita para eles em seu novo bairro, como imaginado na Roda da Fortuna. Esse engenheiro provou, ao trabalhar com o poder da imaginação, o que ele já sabia ser verdade em sua profissão. Os resultados têm de ser planejados e depois visualizados antes que possam se tornar realidade. Napoleão usava a lei da imaginação. Antes que você possa menosprezar esse exemplo, o de um homem fazendo sua imaginação trabalhar por ele, deixe-me garantir que uma das figuras mais poderosas da história usou a ideia da roda da fortuna para ganhar muitas batalhas e conquistar fama mundial. Napoleão mantinha um mapa enorme à sua frente, com bandeiras coloridas, indicando os vários movimentos que seus exércitos iriam fazer, meses antes que eles ocorressem. Ele chegou também a usar a técnica de tomar notas sobre seus planos, colocando suas ideias e desejos no papel, a fim de deixá-los mais claros e de permitir que já começassem a agir no plano mental. Certa vez, segundo historiadores, Napoleão ditou declaradamente a ordem e o tamanho das marchas, os locais onde os exércitos iriam se encontrar, o ataque, o movimento do inimigo e até os erros que ele esperava que os adversários cometessem. 2 meses antes de tudo isso acontecer, a uma distância de 1000 quilômetros. Mas Napoleão encontrou o seu Waterloo, porque usou de modo destrutivo essas técnicas, tão poderosas para o bem, quando usadas de maneira positiva. Isso virará a maré a seu favor. Portanto, se você quiser muito algo que parece fora de alcance, faça uma roda da fortuna. Esse é um método bastante poderoso porque pode virar a corrente dos seus pensamentos e expectativas de eu não posso ter para eu posso ter.
do desespero para a esperança, do desânimo para a coragem, do fracasso para o sucesso. Se você não quer fazer uma roda da fortuna para todas as áreas da sua vida, faça pelo menos para o seu principal desejo, para a maior coisa que você gostaria de viver na sua vida. Algo que até então lhe tem escapado. Uma amiga minha faz o que ela chama de rodinhas da fortuna, para o período de um mês. Nelas coloca imagens e frases relativas ao que ela precisa para aquele curto período de tempo. Ela diz que ao esperar resultados imediatos, sua mente parece ir atrás e trabalhar muito mais rápido para produzi-los. Ao passo que se ela faz rodas da fortuna para períodos mais longos, de algum modo, sua imaginação não fica estimulada a fazer algo a respeito. Faça um caderno com os seus desejos. Se você não tiver tempo para uma grande roda da fortuna para ajudá-lo a mudar suas imagens mentais, talvez você prefira fazer como uma professora primária que eu conheço. Ela fez um caderno, semelhante ao que carregava consigo o tempo todo para o trabalho. Esse caderno, porém, continha imagens recortadas de páginas de revistas, do bem que ela desejava, junto a frases atraentes, que ela também reuniu e colou sobre elas. Quando tinha um tempinho livre em seu dia, ela passava os olhos em seu caderno de desejos, o que mantinha sua imaginação inspirada, na expectativa e trabalhando pelo bem maior. Ninguém perto dela sabia o que ela estava fazendo e desse modo simples ela conseguia evitar ficar deprimida, desanimada ou em dúvida. Imagine detalhadamente. Uma dona de casa, habituada a usar o poder mental da imaginação com resultados espantosos, costumava me dizer que teve de trabalhar um longo tempo para fazer sua mente imaginar detalhadamente o resultado desejado. Ela disse que, quando conseguia imaginar o resultado completo e detalhado, ela podia então descartar o assunto em sua mente, sabendo que ele logo se manifestaria. Essa mulher descobriu que valia a pena o tempo e o esforço de imaginar todos os dias tantos desejos. Com o tempo, sua imaginação se tornou capaz de criar a imagem completa e em detalhes. Na verdade, ela disse que, em geral, não precisava tomar nenhuma ou quase nenhuma atitude física para gerar o resultado. Imaginando, ela já havia feito quase tudo que era necessário para conquistar seus desejos, sendo então o resultado facilmente atingido. Estou convencida cada vez mais de que a lei da imaginação é uma das mais fascinantes e poderosas. Quanto mais você a desenvolve, mais parece que o mundo inteiro se junta a você de maneira amistosa para alegremente assegurar que seus desejos sejam realizados. Você está imaginando o tempo todo. Certa ocasião, uma mulher um tanto quanto cheia de si, muito indignada depois de uma palestra que eu dei sobre a imaginação, disse: "Eu não acredito em fazer imagens mentais, isso não é nada mais que a força da mente." Tentei explicar que ela estava criando imagens mentais constantemente, quer estivesse ciente disso ou não, porque a mente pensa através dessas imagens. É a ação natural do pensamento. Mas essa mulher indignada apenas saiu. Mais tarde comecei a receber relatos das dificuldades financeiras pelas quais ela estava passando. Finalmente, quando ela falou com o conselheiro da igreja sobre suas adversidades, ele lhe disse: "Você continuará a ter problemas financeiros até que mude suas imagens mentais. Você está pensando, falando e imaginando a limitação financeira e colhendo os frutos dessa atitude. Mude as suas imagens e pense, fale e imagine a abundância. Assim, você a terá." Dessa vez, a mulher estava desesperada e assim começou a imaginar resultados prósperos. Em pouco tempo, ela começou a experimentá-los. No devido tempo, sua atitude mudou completamente. Ela se tornou uma pessoa bela, harmoniosa e próspera, a quem todos amavam. Ao passo que antes ela era evitada por todos, de todas as maneiras, por causa da constante recitação da ladainha de suas angústias financeiras. Eu concordo com essa senhora em um ponto.
Nós podemos usar a lei da imaginação como uma força mental, tentando forçar para nós um bem que pertence a outra pessoa. Se imaginamos como nosso algo que pertence a outros, estamos arrumando problemas para nós mesmos. Nunca precisamos imaginar o bem de outra pessoa sendo tomado dela e vindo para nós. O que pertence ao outro não é nosso por direito divino. Se assim fosse, esse bem nos teria sido dado em primeiro lugar. E como esse objetivo de desejo não é nosso por direito divino, não nos fará nenhum bem se o tivermos. Como imaginar altruisticamente? Você não precisa cobiçar as bênçãos de outra pessoa, porque tais bênçãos não iriam satisfazer mesmo que você as tivesse. O que pertence aos outros nunca se encaixa em nossas necessidades. Em vez disso, quando você vir algo que outra pessoa tem e que você deseja, não deve cobiçá-lo mentalmente nem imaginá-lo vindo à força para você. Você precisa perceber que o bem que aquela pessoa tem, este que exerce fascínio sobre você, é apenas uma indicação de que um bem semelhante está a caminho para você. Você também pode ter aquilo. Para ajudar isso a acontecer, declare para si mesmo: eu também estou em contato com a fonte dessa prosperidade, e seu bem equivalente divino está vindo para mim agora. Eu o aceito com gratidão. Bênçãos semelhantes indicadas por Deus aparecem agora em meu caminho. Elas são satisfatórias e apropriadas e por isso eu agradeço. Em verdade, não há perigo em usar o poder mental da imaginação, quando você o faz de forma altruísta. Só quando você o usa com egoísmo, tentando obter algo que quer à força, é que pode acabar se dando mal. De modo semelhante, você nunca deve imaginar para outra pessoa o que não quer para si mesmo, pois a imagem mental que você envia sempre voltará para você. Em vez disso, você deve sempre imaginar a saúde, a felicidade e a riqueza para os outros, assim como faz para si. Imaginando sucesso em problemas familiares. Uma mãe atormentada, cujo filho estava tendo um comportamento especialmente perturbador, começou a sentar-se todos os dias, imaginando-o como ela queria que ele fosse. Ela pensava nele em pé, cercado por luz e amor, calmo, pacato, confiante, harmonioso e feliz. Essa mãe parou de tentar obrigar seu filho a ser do jeito que ela queria, fosse por meio de palavras ou atitudes. Aos poucos, ele começou a expressar as qualidades imaginadas por sua mãe, tornando-se calmo, pacato, confiante e harmonioso como ela desejava. A mudança foi tamanha que em poucos meses ele mal parecia a mesma criança. Observei, conversando com várias mulheres cujos maridos tinham cometido erros, interessando-se por uma outra mulher, que isso quase sempre havia acontecido depois que a esposa começara de fato a imaginar que seu marido estava interessado em outras mulheres. Uma dessas mulheres, cujo marido já havia cometido esse erro no início do casamento, veio até mim com muita pena de si mesma. Ela já estava passando pela terceira experiência da outra mulher. À medida que eu lhe fazia perguntas, percebi que ela sempre tinha imaginado o que faria se tal coisa acontecesse, desde o início do seu casamento. Em pouco tempo, aconteceu. O padrão se repetira 3 vezes antes que ela percebesse que já havia imaginado cada experiência do marido, ajudando com isso aquilo a acontecer. Tenha cuidado com o que você imagina para si mesmo e para aqueles que são receptivos às suas imagens mentais, pois isso certamente acontecerá. Você sempre deve destinar aos outros apenas imagens mentais positivas. Geralmente, os resultados que alcançamos na vida são o fruto da diferença entre as imagens construtivas e as destrutivas que criamos para nós mesmos e para os outros. Um certo escritor poderia estar descrevendo o poder das imagens mentais quando escreveu: 2 homens olhavam pelas grades de uma prisão. Um via a lama, o outro as estrelas. O que vemos depende daquilo que procuramos para nós mesmos. Imagem do sucesso em questões financeiras. Eu também gostaria de fazer mais uma sugestão.
Você deve começar a desenvolver seu poder de imaginação próspera diariamente, reservando um tempinho no início ou no fim do dia. Talvez quando estiver escrevendo seus planos e notas para criar uma imagem mental definitiva. Em outras palavras, se você estiver listando contas a serem pagas, sente-se calmamente depois de fazer as suas anotações e imagine os cheques já escritos com as quantias específicas que você deve e para quem você deve. Imagine-se pagando cada uma dessas contas no banco. Se existe uma necessidade de dinheiro para que você pague essas dívidas, imagine um cheque com o valor necessário em seu nome. Sua imaginação adora ter imagens concretas com as quais possa construir e criar. Uma vez lá, seu subconsciente então as aceitará e se manterá ocupada, produzindo resultados igualmente concretos. Na verdade, você usa esse poder o tempo inteiro. Porém, talvez eu esteja usando para imaginar justamente a falta de dinheiro, a falta de sucesso e todas as coisas que você não deseja em sua vida. Pegue em suas mãos sua carteira e seu talão de cheques, numa hora em que esteja mais tranquilo. Feche os olhos e imagine notas de grande valor salientes quase saltando da sua carteira. Imagine comprovantes de depósito, mostrando grandes valores de dinheiro sendo depositados em sua conta bancária. Imagine, imagine, imagine. Visualize todas as bênçãos que você deseja experimentar. Eu conheço um homem de negócios que passou por um período de extrema dificuldade e que sentia que não podia mais suportar privações. Percebendo o poder mental da imaginação, ele comprou um pouco de dinheiro de brinquedo, colocando em seguida notas de grande valor em sua carteira. Assim que ele abria, seus olhos viam primeiro essas notas. Esse homem declarou que em pouco tempo que sua imaginação havia aceitado a imagem de muito dinheiro em sua carteira, substituindo a imagem anterior de falta. Mais tarde, relatou que nunca mais se viu sem dinheiro suficiente para suprir suas necessidades. Imaginação para viagens. Uma amiga minha lembrou do poder mental da imaginação quando quis viajar ao redor do mundo. Ela comprou um vestido cujo padrão mostrava um mapa mundi. Ela usava o vestido com frequência, pensando nas viagens que faria. Logo, alguém começou um fundo de viagem para ela, como um presente em dinheiro. Conforme o fundo crescia, ela falou com um agente de viagens, decidindo-se por uma viagem à Europa como experiência. 6 meses depois que ela começou a usar o vestido Mapa Mundi, sua viagem à Europa aconteceu. Nos anos seguintes, ela continuou usando seu vestido de viagem. O resultado? Agradáveis viagens para outras partes do mundo. Imagine a beleza e o bem-estar. Imagine como você deseja se vestir, aparecer, agir, reagir. Dê a outras pessoas um verdadeiro tratamento de prosperidade e beleza, imaginando-as como prósperas e bem-sucedidas. Eu geralmente dou às pessoas um tratamento desse tipo, vendo-as na minha mente vestidas com as mais belas roupas. É surpreendente a frequência com que elas logo apareciam com as mesmas roupas que eu havia imaginado. Quanto mais você usar o poder mental do seu pensamento, mais prazerosamente ele trabalhará por você. Você está imaginando o tempo todo, quer saiba disso ou não. Então, por que não ter controle consciente do poder da imaginação, produzindo então a saúde, a riqueza e a felicidade, que são suas por direito divino? Imagine os seus verdadeiros desejos. Deixe-me relembrá-lo de algo que mencionei no capítulo anterior. Não comprometa suas imagens mentais. Imagine o que quer e não o que você pensa que pode ter. Preste atenção à sua vontade e à razão, que provavelmente tentarão levá-lo na conversa. A sua imaginação ativa logo tomará o controle da sua vontade, alimentando-a com as imagens que você quer profunda e sinceramente. Se você alimentar a sua imaginação com imagens mentais vagas, nas quais não esteja no seu coração, é esse o tipo de resultado que você conseguirá.
o que você conquistar por esse caminho não será satisfatório e você terá sempre que recomeçar do zero. Comece, portanto, do jeito certo e assim poupará um grande trabalho. A imagem constrói o resultado concreto, mas cabe a você construir a imagem. Percebendo isso, você verá que não é necessário lutar ou forçar as situações para que seus desejos se realizem. Em vez disso, ocupe-se e calmamente imagine o que espera para a sua vida em detalhes. Declare então: isso ou algo melhor, Pai. Seu bem divino e infinito será feito. É verdade que nos tornamos o que imaginamos e que nossa imaginação tem o poder de remodelar e criar qualquer coisa. Mas você não precisa acreditar em minhas palavras. Em vez disso, junte-se a mim e a muitos outros, descobrindo ser a lei próspera da imaginação uma das mais encantadoras e poderosas de todas as leis. Encerro por aqui o capítulo 5 do livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, de Catherine Ponder, agradecendo a honra da sua presença por aqui, convidando você que ainda não se inscreveu a se inscrever aqui no canal, não esquecer de acionar o sininho das notificações e, se puder, já deixa um like e um comentário nesse vídeo dizendo se esse conteúdo tem ajudado você. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!